Olá, bom dia! Terça-feira, 26 de outubro, o programa Notícia de Frente começando agora. São 6 horas e 1 minutinho. Teremos muitos assuntos aqui que você está de olho. Vamos falar sobre o governador Mauro Mendes, que se licencia, e comentou também sobre o afastamento do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. E também vamos ver que vai doer no bolso, porque tem reajuste de novo dos combustíveis. Tudo isso muito mais agora aqui com essa bancada maravilhosa. Bom dia para você, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Haroldo. Bom dia a você que nos honra com a sua qualificada audiência. Levamos pizza. Mais um aumento, 73% acumulado do ano da gasolina. Segundo aumento só em outubro. Sobreviveremos. Andar de moto, de elétrica, bicicleta, a pé. O importante é chegar. O atraso, mas mesmo assim vai doer menos no bolso. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha. Posso lhe pedir uma carona na sua moto elétrica? A hora que você quiser. Vamos embora. Põe a bota e vamos embora. Né? Kleber. Vamos embora. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia ao Kleber Lima. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias. Bom dia ao Coité. Bom dia à nossa equipe maravilhosa lá em cima. Deixa eu dar um bom dia especial para o Seu Souto. O Seu Souto nos assiste todos os dias e olha, o Seu Souto Café simplesmente está espetacular, não está, Kleber? Sou do Brimo. Brimo, muito bom o café e a Grato, você. Brimo. Uma excelente terça-feira. E não vai contar o segredo do café nosso aqui, professor? Porque esse café açúcar, aqui, olha, né? Exato, não tem açúcar, tem algo a mais também, viu? Amor. Canela e Canela. amor. Canela e amor, é. Canela, fica a dica tem pra canela? você. É por isso que ele tem sabor Tem diferenciado canela, assim? Não porque tem açúcar, aí- só canela. Só canela. Só canela. Nem sabia, né? Você não Nem lembra? sabia, né? Ele não a morou, gente né, mandou, Jogar? a gente mandou fazer com carinho, Ele não morou, especialmente. Eu não aqui. sou dessa época. Eu quero Tem aproveitar canela. a abertura descontraída do programa de hoje para mandar um abraço para o vereador Adonias, lá de Chuta. Luciana, você que conhece tudo de Adonias, Ah, meu Deus. Santo do Antônio. céu. Rondonópolis. Rondonópolis. Nós temos uma audiência crescente, cada vez maior lá em Rondonópolis. Isso é Impressionante. verdade. Isso é verdade porque muitas mensagens chegam Rondonópolis. aqui lá de Rondonópolis. Um Eu abraço, estive lá então, para você de Rondonópolis. Final de semana retrasado, praticamente. Pertinho, né? Pertinho, foi até o Sinuelo lá. O seu praticamente Bati é e quase, voltei. né? Adonias, o cabeça de algodão. Se não era o apelido, acabou de ganhar. Por quê? Branquinho, Porque ele tem a cabeça cabelo? branquinha, ele é um negão, assim, da minha altura, cabeça branquinha. Você conhece Cabeça de Urso? Não. Aqui na emissora? Não, No aqui grupo? tem um aqui. Vai nele que você vai ver. Cabeça de Urso. Eu tô falando de Rondonópolis, Adonias, ó. Grato aí pela audiência. Tá certo, gente. Olha, falando aqui, brincamos, mas a vontade é de chorar, de lamentar sobre o valor dos combustíveis, né, professor? Até pediu uma carona aí na sua moto elétrica. Então, me lembra trânsito. Vamos dar aquela olhadinha nas imagens das principais avenidas daqui de Cuiabá? Vamos ver como está a movimentação agora, bem cedinho ainda, 6 horas e 4 minutinhos. Estamos aí na Avenida Fernando Corrêa da Costa, mais movimento em apenas um sentido da pista. Muito tranquilo nesse momento. Ontem, acidentes foram registrados aqui em algumas avenidas, né? Teve até tombamento, né, professor? Eu vi que o Cidade Alerta Mato Grosso acabou mostrando. Ontem, será que foi um pouquinho? Choveu em algumas regiões de forma isolada, né? Foi. Na Miguel Sutil, ontem à tarde, 3 acidentes foram registrados, Kleber Lima. E aí, muitos acidentes numa segunda-feira, nesse volume, né? Por que será que aconteceu? Ainda falamos aqui sobre os radares ontem, inclusive, e aí muitos acidentes aconteceram ontem. Então, atenção você aí que vai sair de casa agora para trabalhar, vai com calma, né? E Luciana, você falou sobre esse acidente, eu acho que era uma pá carregadeira. Ela deu muita sorte de não ter carro nenhum ao lado dela. Muita sorte mesmo. Porque porque ela rolou, Kleber, na Tombou, lateral, né? ela tombou, Vai morcou, grande. né? E se tivesse um carro ali ao lado no trânsito, já era. Ainda Ali é bem que conhecido não. como curva da morte, né? Porque é uma Curva da curva muito fechada, né? Acho que arrebentou o cabo de fixação, alguma coisa assim, né? Porque Então a hora que a carreta vira, Virou, então ela joga o peso todo de um lado só, né? Aí, falamos agora da Miguel Sutil, onde 3 acidentes, né? 3 acidentes aconteceram ontem nessa avenida e agora aí tranquilo. Mas, gente, olha, com tanta sinalização, porque as principais avenidas de Cuiabá, elas são bem sinalizadas. Então, quando o acidente acontece,
praticamente a gente pode ter um entendimento que é desatenção. Olha essa foto. Maravilhosa essa imagem. Olha lá esse céu, quantas cores. Arrasou. Laranja, é a CEMOB mesmo? Um amarelo, um azul. A chuva lavou essas lentes câmeras todas da aí, CEMOB, né? isso. Linda amanhã, olha isso. Perfeito. E o clima está tão gostoso. Ontem ficou fresquinho praticamente o dia todo, um vento fresco. Hoje também a temperatura não deve passar aí de 31, 32 graus. O que para muitos municípios já é quente, mas para a gente é um alívio, né? Quando os termômetros não passam de 32 graus. A Avenida do CPA, o movimento também tranquilo. Gente, olha, vai com fé, vai com Deus, vai trabalhar. Se tiver que pegar o trânsito nesse momento, vai ouvindo o programa A Notícia de Frente pelo Facebook da TV Vila Real. E se você estiver em casa assistindo a gente, já sabe, olha, o número do WhatsApp fica aí na sua tela o tempo todo para que você possa participar aqui conosco de todos os assuntos. É um momento de interação muito importante com você que está nos assistindo, quer saber tudo e também fica aí revoltado e quer comentar. Então, o espaço sempre estará aberto para você, tá bom? Bom, vamos que temos inúmeras notícias. Eu vou começar falando sobre o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Ontem, professor Kleber, teve uma cerimônia lá no Palácio Paiaguaçu, porque o governador está indo para a Europa hoje, está licenciando, vai participar daquele grupo que, inclusive, eu disse ontem aqui do G20, que todos os líderes, os principais líderes mundiais vão falar de questões climáticas. Cada um tem o dever de levar pelo menos uma solução. Bom, mas vamos, nesse momento, falar o que aconteceu, então, nessa cerimônia ontem, em que o governador Mauro Mendes acabou sendo provocado para falar a respeito do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, e também do atual prefeito em exercício, José Roberto Estopa. Roda aí, então, para a gente ver a declaração do governador. Olha, primeiro eu lamento muito que Cuiabá está passando por essa vergonha gigante de ter um prefeito afastado. Mas, né, vergonha maior já foi ter sido 7 secretários afastados. Então, eu espero que isso possa se resolver rapidamente, né, que culpados, né, possam ser penalizados na forma da lei. Isso cabe ao Ministério Público, cabe à Justiça tomar essas decisões. Eu estou aberto aqui aos 141 prefeitos para procurar o governo. Eu tenho um excelente, bom relacionamento, eu diria assim, com 140 prefeitos do estado de Mato Grosso. Não tem nenhum prefeito, né, que eu tenha algum tipo a não ser de Cuiabá. E os motivos estão aí claramente sendo expostos dia a dia. Hoje, o prefeito Estopa quiser demandar uma agenda aqui, prontamente, né, eu marcaria essa agenda, não marco agora, mas o governador em exercício com certeza o fará se ele assim o quiser. Bom, então o governador, sendo bastante econômico com as palavras, tá, comentou sobre o afastamento do prefeito e disse o seguinte, professor, que é importante até a gente ponderar sobre isso, o fato de que todos cobravam, né, uma agenda entre o Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes, mas aparentemente nunca houve um clima, né, para que esses dois gestores pudessem sentar à mesa, ter um diálogo e traçar estratégias aqui para a capital. E aí foi perguntado então para o governador se ele faria isso com Estopa e foi a resposta que ele deu. Se Estopa demandar, ele estará à disposição. O que é muito bom para Cuiabá, e o que sempre nós esperamos aí de um relacionamento entre o governo do estado e a prefeitura de Cuiabá, o que nunca aconteceu. Nunca aconteceu por pura vaidade, tanto de um quanto de outro, né? Em todos os sentidos. E quem perdeu com isso durante todos esses anos foi Cuiabá, que poderia ter recebido muito mais ações por parte do governo e não recebeu. Estopa foi secretário de Mauro Mendes, um bom secretário, diga-se de passagem, né? Reconhecido pelo próprio gestor à época. Se Mauro Mendes saiu da prefeitura com uma aprovação acima de 68%, salvo engano, foi por conta exatamente das ações assertivas por parte do Estopa, né? O Estopa é extremamente pragmático, prático, né? Não fica rodando o toco. E agora, à frente da prefeitura, ficou bem claro que com o relacionamento com o governo, as portas estão abertas, né? E o Mauro Mendes está completamente disposto a ajudar Cuiabá, ajudar efetivamente mesmo, né? Sem fazer nenhum tipo de enfrentamento, até porque o Estopa não é candidato a nada, absolutamente candidato a nada e não é seu desafeto número 1, né? Ficou muito diferente do Emanuel
Pinheiro. A gente acredita que eu fiquei surpreso no final de semana passada por conta do não retorno do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu acreditava piamente que realmente ele retornaria em 48 horas, 72 horas. Não aconteceu, o Ministério Público viu um afastamento de 180 dias, né? Existe um desdobramento nisso tudo e agora, enquanto o Estopa está à frente disso, eu acho que é o momento do Estopa, inclusive, repensar a sua atuação, não para 2, 3 dias, mas pelo menos para mais alguns dias à frente da Prefeitura de Cuiabá e não ficar só na expectativa de um retorno imediato por parte do prefeito Emanuel Pinheiro. Ok, professor Kleber Lima, vamos aqui até relembrar um pouco que no passado, né, Estopa até chamou para si a responsabilidade de ser um elo entre o governador Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro. Ele acreditava, de fato, que ele poderia tentar tirar tanto atrito da relação dos dois gestores. Bom, a gente viu que com o passar do tempo isso não surtiu resultado. Pelo menos essa missão aqui o Estopa não conseguiu cumprir. E agora ele é o prefeito e vamos lembrar que Estopa já foi secretário de Mauro Mendes. Você acha que nesse momento realmente pode ter uma mudança na relação Cuiabá-governo de Mato Grosso? Luciana, o clima tá completamente nublado, né? Na relação aí do governador com o prefeito. Tempo o governador, fechado, né? O governador não ia perder também essa oportunidade e a imprensa não ia deixar de perguntar isso para ele, porque ontem foi a primeira aparição pública, né, do governador desde que houve a operação aí que afastou o prefeito. Eu não consigo lembrar o nome, impressionante, como eu tenho um bloqueio com Capstrum, lembrei dessa operação. E o Estopa, esse papel de algodão entre esses cristais aí, Mauro e Emanuel, ele é praticamente impossível. Quem entrar nessa tentativa aí acaba sendo triturado junto, né? Porque eles não querem se reconciliar. Não é só jogo de cena, eles não querem. Eu acredito que ambos avaliam que a briga é boa, politicamente, para animar, para embalar os seus seguidores, para dar bandeira para eles, né? O líder às vezes precisa dar uma bandeira para os seus seguidores empunharem. E a bandeira que eles têm hoje para empunhar é a briga de um contra o outro, né? O momento desfavorável do prefeito, o governador até teve uma postura centrada, né? Não tripudiou, não chegou. Falou algumas coisas também brevemente e não parou naquele lugar. A situação do Estopa é uma situação muito delicada, porque ainda que ele fique 1 ano, ele não deixa de ser interino, né? Então ele não tem condição, e aí como essa variável é incontrolável, ela não está na mão nem do Estopa, nem do Emanuel, nem dos vereadores, ela está na mão da Justiça, ele tem que planejar 24 horas, um dia após o outro mesmo, porque não tem muito como fazer planejamento de médio ou longo prazo, a não ser que seja nivelado com o prefeito, afastado. Porque ele está afastado, mas não é prefeito. Sim. Né? Inclusive está recebendo salário. Ele só está impedido de exercer a função, mas o cargo ainda é do Emanuel Pinheiro. Então, assim, o Estopa vai ter que se valer de muita paciência, de muita perseverança e entender que ele precisa tocar esse barco devagarinho. Não adianta querer fazer um plano porque ele pode não chegar e se desviar da rota que o Emanuel traçou, isso pode gerar problema. Primeiro, todos os secretários são nomeados por quem? Foram nomeados por quem? Pelo prefeito. Inclusive ele próprio, o Estopa, que era secretário de obras, né? Só tem um secretário hoje que foi nomeado pelo Estopa, que é o secretário que o sucedeu lá na Secretaria de Obras. Ele teve que sair de lá. O Ralf Frides, que é um técnico, inclusive, que acompanha o Estopa há muitos anos, desde a Secretaria de Serviços Urbanos. Enfim, não tem muito o que fazer não, é paciência. Certo. Agora, me diz uma coisa, eu fiquei até curiosa aqui, gostaria até que vocês dois pudessem ponderar. E se essa relação ficar mais aquecida, mais próxima, o prefeito Emanuel Pinheiro se sentiria atraído, se caso o Estopa e o governador tivessem, de fato, aí um reencontro, professor, uma relação mais sólida, um retorno dela? Acho que a prefeitura não pode parar, sabe? Eu acho que ela não pode parar, independente de ser interino ou não, né? Eu penso um pouquinho diferente do Kleber. Claro, eu acredito que é a justiça que
que é o fiel da balança, que está com a decisão na mão. Mas eu acho que o Estopa precisa pensar Cuiabá, né? E não ficar aí só na defensiva, né? No sentido de ações importantes para a cidade. Estamos chegando no final do ano. Existem algumas coisas que precisam de continuidade, de investimento, né? Projetos importantes, né? E se ficar pensando só com a cabeça da possibilidade de um prefeito sair, né, retornar imediatamente, ele não faz nada. Então não tem papel nenhum de vice-prefeito, ou seja, não sai para nada. Vai ficar fazer o quê? Entendeu? Vai ficar ali como marionete? Não. E eu acho que o Estopa não tem essa personalidade. Entendeu? O Estopa, ele tem uma personalidade exatamente ele é proativo, né? Ele é proativo, é claro que ele não vai se desviar do alinhamento feito e criado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, enquanto prefeito, né? Até porque eles são aliados, tem uma ligação direta, de lealdade, inclusive política muito grande, né? Mas eu particularmente acho que até mesmo com orientação do próprio prefeito Emanuel Pinheiro, que as ações continuarão normalmente até o final do ano, aí, até os próximos dias aí. O que vai depender muito da decisão da Justiça. Kleber Lima, o professor disse orientação do prefeito Emanuel Pinheiro. Você acha que Estopa está sendo orientado ou está sendo cabeçado, eu diria dessa forma? Porque o Estopa já disse que vai fazer uma auditoria nas contas da saúde. Você mesmo reforçou nessa bancada essa situação ontem. A gente pode entender que, de fato, é uma administração de Estopa ou não? É uma administração direcionada, dirigida, pensada por Emanuel Pinheiro? Você falou cabestrada, né? Cabresto. De encabestrada. O nome da operação é Capstrum, que é exatamente isso. Cabresto. Né? Cabresto. Mas o Estopa, não é um problema de ser encabestrado ou não. O problema é de ele não ter autoridade mesmo para mudar muita coisa, porque ele está ali provisoriamente. O vice-prefeito é um substituto legal, como o vice-governador, o vice-presidente. O vice-presidente da Assembleia, enfim, o vice é vice. Mas como diria, tinha um quadro do Chicanísio Show, ou do Jô Soares, que dizia assim, vice não tem nem nome na placa na porta, né? Ele brincava, né? Kleber, o que o interino não pode fazer? Não, ele pode fazer qualquer coisa. A caneta está na mão dele. O problema é que o outro, se ele assina hoje e o outro chega amanhã, desfaz, se não for combinado com ele. E se amanhã demorar demais? Isso exatamente. Mas assim, é o seguinte, existe um planejamento para a cidade. A cidade não estava à deriva. A cidade, inclusive o próprio Estopa, na Secretaria de Obras, ele tem lá um plano traçado para o ano. Todas as secretarias têm. Ele, na condição de substituto legal, deve ter chamado, aliás, chamou, né? No primeiro dia que ele tomou posse, o secretário falou, não muda nada, continua o planejamento que estava. É isso o papel dele. O que ele não pode é querer mudar muita coisa, porque ele começa a mudar, amanhã chega o outro, e eu acho que nem é a intenção. Agora, sobre ele estar alinhado com o Emanuel Pinheiro, é óbvio que está alinhado. O Emanuel Pinheiro, como eu volto a dizer, ele continua sendo o prefeito de Cuiabá, ele só está afastado da função, mas o cargo ainda é dele, inclusive com direito a salário. O Estopa, o nome correto que a gente dá, assim, ou prefeito em exercício ou prefeito interino, José Roberto Estopa. Por exemplo, o Piveta assume o governo hoje. Ele vai demitir secretário? Não vai. Se ele demitir, amanhã o Mauro chega daqui 10 dias e nomeia de novo. Porque ele sabe que ele está em substituição legal. Mas esse pente fino partiu de quem? Na Secretaria de Saúde? Essa que é a pergunta, não é, Luciano? O pente fino foi o Estopa que assinou, mas muito provavelmente alinhado com o Emanuel Pinheiro. Né? E é uma coisa tão óbvia que o próprio Emanuel faria. Né? E outra, os dois, ele é vice, eles foram eleitos juntos, eles não têm histórico de crise. Né? Ao contrário, o Estopa demonstrou muita lealdade ao Emanuel no primeiro pronunciamento dele depois de empossado. Esperou, teve descrição, só falou depois. Lembra que a gente ficou discutindo aqui? Levou 1 dia e meio para ele poder ser empossado, porque tinha uma dúvida jurídica entre a Procuradoria da Prefeitura e a da Câmara, se era automático ou se precisava de ter algum procedimento. Esperou 1 dia e meio, não teve pressa, depois, na posse, é que ele veio a falar pela primeira vez. Agora, Kleber e professor, vamos pensar o seguinte. Te interrompi, professor? Não, porque ele tocou no assunto da lealdade, e a lealdade tem uma questão filosófica muito importante, né? Que se a gente quiser aprofundar, vai mexer com muita coisa. Até onde vai o limite da lealdade, Luciana? Então, até onde vai o limite da lealdade, Kleber? Até onde vai o limite da lealdade, querido telespectador? E aí que eu ia Justifica a defesa de crime, por exemplo?
Então. A de um crime. Não estou dizendo nesse caso, Kleber. Estou dizendo assim que é uma questão filosófica muito profunda e debatida em algumas universidades, porque realmente o conceito de lealdade é muito importante, né? Porque é uma virtude. Isso já disse aqui por várias vezes, mas até onde vai? Então, até onde vai, seria minha pergunta, seria desleal por parte do prefeito em exercício demitir os mais de 2.500, 3.000 servidores contratados que estão lotados na saúde, com a prerrogativa, Kleber, com a, não vou dizer desculpa, mas sim com a justificativa de que ele vai ter que cumprir um termo de ajustamento de conduta para não incorrer no mesmo problema, eu diria, do prefeito da capital. Estopa faria isso? Deve fazer isso? Seria quebra de lealdade? Pois é, uma excelente pergunta, né? Eu acho que o que complicou mais a vida, e pelo menos o que se configura dessa forma, a vida do prefeito Emanuel Pinheiro é a questão do TAC, o não respeito ao TAC, aquele termo de ajustamento de conduta, né? Na medida que ele não respeitou isso, consequentemente o Ministério Público teve aí todas as armas na mão para poder tomar a decisão que tomou, né? Eu particularmente acho que o Estopa precisa trilhar um caminho do bom senso, né? Com sabedoria e proporcionalidade nas suas ações, sem perder a gênese da lealdade, mas dentro de um determinado limite, Luciana. Limite. E porque a lealdade não justifica a anuência, né? O ser humano ser anuente, né? Apoiar uma determinada ação que não esteja dentro de um âmbito de moralidade ou de eticidade suficiente para que a sociedade aprove. Então, é nesse ponto que eu acho que o Estopa precisa fazer a sua gestão. Kleber Lima, o prefeito não cumpriu o TAC, o Estopa pode cumprir esse TAC? Deve cumprir? Eu não sei como é que está isso hoje, porque o que é o TAC? É um termo de ajustamento de conduta. O que significa na prática um TAC? É um acordo. Olha, eu vou fazer um acordo com você, nós temos aqui eu estou te exigindo, a lei diz tal coisa, estou exigindo que você faça, você está me dizendo que não tem condição de fazer do jeito que a lei manda fazer agora. Você precisa de um tempo, você precisa criar algumas condições, aí eu faço um acordo legal, jurídico, chamado TAC, um termo de ajustamento da conduta, ou seja, eu, da minha parte, prefeitura, reconheço que a minha conduta não está de acordo com a lei, que eu preciso mas eu estou alegando que eu preciso de tempo, que eu preciso de algumas condições para poder me ajustar. E o Ministério Público, que é o fiscal da lei, reconhece que eu preciso desse tempo. Então a gente faz esse acordo, ajustamos isso e dá-se um prazo para que a prefeitura ou o ente público, no caso, crie essas condições para poder se ajustar. Se ao final desse prazo combinado, a prefeitura não cumprir aquilo, não se ajustar, aí o que cabe ao Ministério Público é entrar com ação civil pública, com uma ação, com um processo contra a prefeitura. Ela não pode, o TAC não tem força de lei, entendeu? Ou de decisão judicial, ele é um acordo. Se você não cumprir, o que eu faço? Aí eu represento contra você. Aí eu levo para a justiça decidir. Então, assim, é grave não cumprir o TAC? É grave, porque você está ferindo o princípio da boa-fé, né? Eu fiz um acordo entre pessoas que têm boa-fé, esperando que cada parte cumpra o seu papel naquele acordo. Então, se uma descumpre, a outra pode tomar essa providência. O Ministério Público pode tomar essa providência da representação. O Estopa vai cumprir um TAC, e é outra coisa, detalhe importante, esse TAC ele foi assinado pelo governador Mauro Mendes, quando ele era prefeito, em 2014. Ele previa, só para não custa lembrar, previa a realização de concurso até o ano seguinte, foi 2014, até 2015 teria que fazer concurso para provimento das vagas, e aí se não conseguisse prover todas as vagas, você poderia continuar contratando, fazendo as contratações temporárias, mas entre o item 2 até 25% da folha, item 3 fazer ordenamento, lá, uma regulamentação do prêmio saúde, né? Regulamentar quem é que pode receber, em que condições, em que valores, etc. e tal. Então, assim, é isso que precisa ver o que foi cumprido. Algumas coisas foram, a prefeitura chegou já no Emanuel Pinheiro a fazer uma regulamentação, depois fez 2 regulamentações. Então precisa ver, a gente não tem esse detalhe, né, essa informação nesse detalhe, aquilo que foi cumprido ou não.
E, por exemplo, se o Estopa ou o próprio Emanuel se voltar daqui uns dias, ele publica um edital para concurso na saúde. Está cumprindo? Tá. Agora, se esse concurso levar 3 anos para ser realizado, vai extrapolar provavelmente o prazo do TAC. E aí? Aí ele precisa ir lá pedir uma readequação do TAC. Então essas coisas assim dá para ir levando, eles vão levando. Não é à toa que tem 18 anos, por exemplo, que o plano de saúde, o prêmio de saúde está aí sendo feito da forma que está. Perfeito. Agora... E uma última palavra, uma coisa que eu esqueci em 10 segundos. A gente não pode confundir lealdade com cumplicidade, né? Então, assim, apoiar crime é ser cúmplice, ser litisconsorte daquele crime. A lealdade não impõe esse tipo de situação a nenhuma das partes. Perfeito. Agora vamos falar politicamente como estaria Emanuel Pinheiro. Lacerda, sabemos que é o presidente do Movimento Democrático, do MDB, José Lacerda, disse que o partido não vai abandonar o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Só que poucos parlamentares estão defendendo publicamente, pelo menos, o prefeito da capital, professor. Mas ele disse, olha, o partido não vai abandonar e não abandonou Emanuel Pinheiro. Na última reunião do partido, pouquíssimos prefeitos participaram. Vocês lembram disso? Sim. Né? Existe ainda uns 3 meses aconteceu essa reunião, lá em Chapada dos Guimarães. Existe ainda o impasse, né? Uma linha dupla nessa questão do MDB por conta da Janaína Riva também, que não dá liga com Emanuel Pinheiro. E quem, de certa forma, tem que administrar tudo isso, há muitos anos, é o cacique do MDB, Carlos Bezerra, né? Que já disse que também não abre mão da possibilidade da candidatura do Emanuel Pinheiro ao governo do Estado no ano que vem. Então, eu acho isso tudo muito ainda precoce, mas o suficiente para a gente traçar algumas linhas políticas para o ano que vem, né? Acreditando que o próprio Emanuel Pinheiro pode aproveitar, entre aspas, essa situação que aparentemente é ruim, né? Para uma oportunidade, né? Como uma oportunidade de projeção para o ano que vem, se ele realmente souber trabalhar isso politicamente. Kleber Lima, vamos falar então do partido, do apoio. O Zé Lacerda, ele deu uma resposta até para esse questionamento do lealdade com cumplicidade. Ó, o prefeito tem total solidariedade do partido, porém ele precisa separar partido de administração e processo administrativo de processo judicial. Então está na mão da justiça, ele precisa guardar. O que pode ser feito é constituir advogado. O prefeito tem condição de contratar um advogado? Tem. Se não tivesse, a gente ia lá e contratava, né? Enfim, eu acho que a postura dele, o partido do Zé Lacerda, sendo ele quem ele é um diplomata, né? É uma característica dele, da família, ele, o irmão, o Márcio, que já foi senador por Mato Grosso, eles são assim, postura bem diplomática, né? Já foi secretário de Estado, enfim, não esperava outra coisa dele. O Bezerra já falou publicamente que achou um exagero, mas quem eu vi falar com mais ênfase na defesa do Emanuel foi gente de fora do PMDB, do MDB. O senador Jaime Campos, por exemplo, foi mais firme na defesa do Emanuel Pinheiro do que dia antes do afastamento. Depois, né? Antes do afastamento, o Jaime faz um discurso, né, defendendo o Emanuel Pinheiro, né, usando inclusive adjetivos fortes de defesa, e no dia seguinte ele é afastado. Eu estou falando do afastamento, do afastamento, né? Porque ele falou depois, né, do afastamento. Falou firmemente, falou que acha um exagero o afastamento pelos motivos alegados. E o Wilson Santos, que foi adversário do Emanuel, perdeu a eleição para o Emanuel em 2018, veio a público agora, na sexta-feira, ocasião em que o senador Arthur Vigílio, o ex-senador, esteve aqui, né, nas prévias do PSDB, para dizer que também achava um exagero e admitir que ele, o Wilson Santos, fez 2.000 contratações temporárias quando foi prefeito de Cuiabá. Então, assim, de figuras exponenciais da cena política, só gente de fora do MDB. Eu até perguntei aqui para o vereador Juca do Guaraná, que ele está sempre nos assistindo, né? E para ver quantos vereadores do MDB tem em Cuiabá. Eu não lembro, sinceramente. Eu sei que ele para ver se algo. E eu não lembro de ninguém se manifestar, nem o próprio Juca. E o Juca, a gente ainda entende um pouco a situação dele por ser presidente da Câmara, né? Então ele tem que manter ali uma posição mais institucional.
mas nenhum outro vereador assim, perceptivelmente MDBista, né, veio a público. Eu acho que é isso que causou estranheza e por isso que o Zé Lacerda foi questionado. E aí, vocês estão ou não estão com o prefeito, né? Mas essa situação, Kleber, do prefeito, não é só a questão do Prêmio Saúde, do escândalo do Prêmio Saúde, de secretários afastados. Ele tem um problema grave que eu acho que precisa ser resolvido e não vai resolver a médio prazo, mas a longo prazo, e a justiça tem um papel importante nisso tudo, que são condições morais. Eu tenho uma certa dificuldade, né, de aceitar e de entender, né, como é que alguém pode continuar na vida pública sem condições morais, em todos os sentidos. Pode ser um presidente da República, pode ser um governador, pode ser um prefeito, pode ser um presidente da Câmara, né? Não é possível que a sociedade permaneça legitimando pessoas que não tenham condições morais de estar num cargo importante, em cargos importantes, não só no Executivo, também como no Legislativo e no Judiciário também, por que não dizer assim, né? Então, eu acho que essa lida de condição moral que é muito mais difícil, né? Você, nessa altura do campeonato, convencer a população de que realmente o prefeito tem condições de continuar, né? E determinadas figuras na política têm condições de continuar. Eu acredito numa sociedade um pouco mais ativa, né? E sensível exatamente a esse tipo de coisa. Olha só, Kleber Lima, do MDB, só mesmo o Juca do Guaraná na Câmara de Vereadores. Isso aí, só ele. E tem feito um bom papel. Ele Juca... o advogado lá da Câmara, o procurador, o André Posetti, né? André Posetti. Grato a vocês pela audiência. Então, assim, nem tem muito que o PMDB movimentar. Na Assembleia, Janaína Riva, que é a adversária interna do Emanuel Pinheiro, né? Então não tem muita coisa do PMDB. E o Juca tem... Sobre a dimensão moral, Haroldo, é preciso dizer o seguinte, o que... Condição. Condição ou situação, né? Isso não é condição legal, né? Condição legal é processo, é decisão, né? Então, se a gente... E a moral não é universal, não existe uma moral universal, né? Até tentam impor, mas a moral, ela é construída. Você tem alguns lugares, na Itália, você teve uma deputada chamada Titiolina, que era uma profissional do sexo e tal, deputada, e importante, fez escola no mundo. Você tem bancada ruralista, você tem bancada de médicos, você tem bancada de advogados, você tem bancada evangélica, né, que prega o negacionismo, a vacina, por exemplo, e aí? Se for para discutir moral, a gente passa... Mas não tem nada a ver né? isso que você está falando. Claro que tem, tudo é moral. Você está falando de quê? Assim. Tudo é moral. Moral cristã, moral evangélica, moral corporativa e por aí vai. Moral não é Sei que a discussão aqui não é filosófica, mas... Bom, gente, agora são 6h34. Eu vou para algumas mensagens, porque esse assunto aqui você está querendo opinar, então chegou o momento de eu abrir o espaço para você que está aí nos assistindo. Então, bom dia. Estão tratando como normal o fato dessas contratações fraudulentas? Sabe por que não tem concurso público para ter vagas para apadrinhados políticos e cabos eleitorais incompetentes que só trabalham a cada 2 anos e vivem escorados em repartições, só mamando do dinheiro público? Isso que tinha que acabar. Cargo de confiança é corrupção maquiada. É o Fábio Gomes do Planalto mandando aqui o seu entendimento sobre tudo o que significa, tudo o que estaria por trás disso, gente. Olha aqui, vamos para outra mensagem. Bom dia, bancada. Vou deixar uma pergunta. Vocês acham que o que está acontecendo seria somente por contratação irregular? E mesmo que seja, isso não é grave? Chega da frase, rouba mais faz. Se isso acontecia antes, chegou a hora de cortar o mal. Tem tantos escândalos envolvendo a prefeitura. É a Deia indignada lá do residencial Cochupó. Mais uma mensagem aqui, olha, só se fala sobre os contratos da saúde e as outras secretarias. Esse é só um rastro de pólvora. Bom dia, bancada. Luciana, Kleber Lima e professor Haroldo. O Nenel está suspenso e ajudando o Estopa a governar. É isso que eu entendi. Se estiver cometendo isso, não precisa suspensão, uai. Aí a sujeira está indo para debaixo do tapete. O Nenel tem que vazar
fora e ponto. É o Claudir do Cochipó. O Manuel já aprontou demais desde o paletó e agora de novo ele tem que ficar fora pelo menos um ano. Depois da última declaração do Bolsonaro na sua live sobre as vacinas, será que um homem desse ainda tem condições de continuar governando o Brasil? Bom, sobre o Bolsonaro, vamos falar depois ainda. De Rondonópolis, o Rogério lá de Rondonópolis. Sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, tá? Prometo para você, Rogério de Rondonópolis, porque temos até uma declaração aqui do deputado Barbudo sobre essa live do presidente. Agora, gente, para encerrar esse bloco aqui, vocês já entenderam o peso das mensagens dos nossos telespectadores, dizendo o seguinte: rouba, mas faz, contratações não, concurso público, para acabar com essa mamata de ter lá aquelas pessoas que apoiam durante o processo eleitoral, ficam lá recebendo o salário sem praticamente trabalhar. Nós mostramos aqui que até o ex-secretário Roark Douglas diz o seguinte: olha, se todos esses servidores de fato viessem trabalhar, nem espaço teria e nem falta faria. Muita gente, infelizmente, abandonaram alguns princípios que são fundamentais na gestão pública e acham isso atendem isso com a maior naturalidade, Luciana, sabe? Estão aceitando já exatamente os erros, né? Muitas vezes morais e éticos por parte de autoridades e sempre acham um jeitinho brasileiro para resolver. Ele já está vicioso, né? E quando aparece alguém para poder impedir isso, porque eu acho assim, o cara que defende bandido, bandido é. Né? O cara que aceita, por exemplo, já tocando direto... Só chamando todos os advogados de bandidos? Não. O advogado defende bandido. Não, mas peraí, né? Deixa eu só fazer melhorar o seu raciocínio. Não é isso. Né? Eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, se você defende, por exemplo, um relatório de uma CPI de um bandido, de alguém que realmente não tem nenhum lastro moral para poder... Entendi o que você quer chegar. Você quer chegar lá no Renan. Você vai deixar eu falar? Eu estou deixando você falar. Aliás, sou o que mais fala aqui. Eu, computar só fala 10 por 1. Eu não falei, eu estou fazendo um comentário. Não, eu estou fazendo um comentário, estou fazendo a minha opinião. Você não aceita a minha opinião? Não, eu estou aceitando, mas eu estou entendendo onde você quer chegar. Só quer defender o Bolsonaro, você já foi lá no Renan. Agora não estou defendendo o Bolsonaro. Você viu que meu posicionamento ontem, Kleber, não foi completamente contra a posição do Bolsonaro. Em momento algum eu fiz essa defesa. Eu só tento ser coerente e imparcial o suficiente para poder desvelar a minha opinião de forma mais justa. Só isso. Mas você... infelizmente, não aceita a minha opinião. Você não aceita a opinião de ninguém. Você só aceita a opinião sua. Né? Gente, vamos fazer o seguinte, professor. Não, peraí, Luciana. Não. Essa é uma verdade. A gente vai continuar aqui dando as nossas opiniões, porque, afinal de contas, esse é o formato do programa. Cada um mas eu não pode consigo dar a sua articular. A hora que eu começo a articular, ele me interrompe. Vamos fazer um ele interrompe o acordo. raciocínio, Vamos falar interrompe. do Bolsonaro. Eu nunca faço isso. Não, vamos falar do Bolsonaro, professor, no próximo bloco, tá? Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Falando sobre tudo isso, gente. Não é mudando de assunto não, tá bom?